manifestações feministas, eu poderia dizer, dos ajuntamentos feministas. E essa também é uma atividade de encerramento do semestre do LEG, porque justamente hoje vai ser a última reunião do LEG deste semestre. E então eu vou deixar para a Sônia falar, mas assim, também, não sei, Sônia, se você quer algum tipo de apresentação. Às vezes no LEG a gente faz assim, todo mundo. É muita gente. Mas é muita gente, né? Essa turma. Depois, na parte de discussão, se as pessoas pudessem se apresentar na hora de falar, eu acho que é mais fácil. Se vocês que estão no fundo quiserem chegar um pouquinho mais para frente, eu acho que um pouco ocupada, então vai ajudar em termos de me projetar. Alto, né? Porque a gente não organizou o microfone. Se tu quiser, também tem microfone. Não. Só uma questão. Pelo amor de Deus. A lista de presença vai passar aqui, aí o pessoal pode mandar. Então, tivemos um problema técnico aqui, simplesmente. Primeiro, deixa também agradecer a Cris e ao LEG pelo convite. Eu organizei um pouco os meus comentários, mesmo que tem partes que são bastante informais e vou meio que falar espontaneamente. Eu estou tendo um problema seríssimo ultimamente, que é que eu escrevo, ou penso, quando estou aqui, penso em português, escrevo em português, leio principalmente em português, mas, por exemplo, o mês passado estava revisando um artigo que vai ser publicado no Chile, portanto, fiquei escrevendo em espanhol e lendo em inglês, e ao mesmo tempo estou finalizando um livro que estou escrevendo em inglês, então estou numa confusão linguística total, vocês me desculpam desde já, se cometer qualquer falha nesse sentido, mas por isso que quis organizar um pouco o que vou falar com vocês. Partes do que vou falar tiram tanto desse artigo para uma revista chilena, uma revista feminista chilena, e também do livro que estou escrevendo. Então, sempre um prazer estar com vocês. Algumas de vocês eu já conheço, outras de vocês espero conhecer nos anos próximos. Sempre estou por aqui. Eu sou uma residente intermitente da ilha, e espero a curto prazo não ser tão residente assim, porque pretendo me aposentar aqui, eventualmente. Bom, eu mudei o título da minha palestra, que vai aparecer daqui a pouco, que chama-se simplesmente Teorizando os Feminismos nos 2010. Assemblagens ou montagens, como eu traduzo, ativistas, feminismos em protesto e lutas antirracistas. Tá? Então, realmente, trata-se de algumas indagações e questões que vou compartilhar hoje, e algumas delas são bem recentes, porque, de fato, acabei de chegar de uma semana de conversas e entrevistas no Rio sobre, entre muitas outras coisas, feminismos negros, a Marcha Nacional das Mulheres Negras em 2015 e o Encontro Nacional de Mulheres Negras. Então, primeiramente, bom, além de fora moro, é claro, quero falar de ondas feministas, ou melhor, desfalar delas. Sei que não existe a palavra desfalar, mas também não existe a palavra desondulando. Vamos para a segunda. Vai ter que passar ali pra ela. Alguém vai ter que ficar lá. Quem fica lá para mim? Eu vou ficar. Vai para o próximo slide. Desondulando os feminismos. Que o primeiro passo para melhor teorizar os feminismos atuais é desondularmos as nossas teorizações, caracterizações e periodizações sobre os feminismos. Próximo. Fala-se hoje em dia, não sabemos, cada vez mais de uma primeira, segunda, terceira e agora quarta ondas feministas. Né? Cada onda, geralmente, se pensamos assim, é delimitada temporal e espacialmente. A primeira onda, sobre a qual existe bastante consenso, seria a temporalidade dessa primeira onda seria, claro, o século XIX, começos do XX,
dependendo do país, e a espacialidade dessa onda seria o foco na política formal, no sufragismo, né? A segunda onda teria uma temporalidade dos anos 60, 70, em alguns países 80, e uma espacialidade focada no pessoal como político e, no caso da América Latina, nas resistências à ditadura e participação na transição, no processo de transição democrática. Uma terceira onda, agora, de repente, quando começou a se falar de quarta onda, apareceu esta terceira onda, que eu nunca tinha chamado de terceira onda, mas quem fala de terceira onda atribui uma temporalidade nos anos 90, começo de 2000, no caso do Brasil, e a espacialidade, no caso, par excellence, seria as ONGs e instituições como Conselhos dos Direitos da Mulher, outras instâncias governamentais. Então, a quarta onda, não cabe dúvida, seria hoje a temporalidade, se bem que há algumas disputas sobre quando exatamente ela começa. Se ela começa em 2011, com a Marcha das Vadias, a volta às ruas, o feminismo, se ela começa em 2013, com as Jornadas de Junho, ou para algumas se ela começa em 2015, com a chamada Primavera Feminista. A espacialidade, no caso da quarta onda, seriam as ruas e as redes sociais ou espaços virtuais, né? Bom, óbvio que nem tudo rolou tão linearmente, nem nitidamente assim, né? E quero sugerir que, de fato, a temporalidade e espacialidade atribuídas a cada onda são, na verdade, atributos das suas expressões dominantes, em alguns casos, expressões hegemônicas, atributos de suas atoras em modalidades mais visíveis e geralmente mais de elite, mais privilegiadas dentro de um determinado campo discursivo da ação feminista. Por exemplo, a chamada primeira onda, ao chamar atenção a essa primeira onda do sufragismo, etc., se encobrem as anarquistas, as comunistas, as socialistas, atuantes no mesmo momento histórico, mas em outros espaços, como os espaços sindicais e partidários. Obscurece também as resistências históricas aos patriarcados praticadas por indígenas, as escravizadas, as trabalhadoras e as campesinas, né? as trabalhadoras rurais. Uma segunda onda, por exemplo, no caso dos Estados Unidos, as segunda-ondeiras máximas seriam as bra burners, as queimadoras de sutiãs, que são brancas, no caso dos Estados Unidos, e nesse mesmo passo se encobrem, então, as negras, as asiáticas, as chicanas, etc., que também já estavam atuando nos feminismos naquele momento. Obscurece, no caso do Brasil, ou melhor, embranquece os feminismos dos 70 e 80, já que mulheres negras e sindicalistas, desde então, já se posicionavam em relação a, e se articulavam, e começavam a articular seus próprios feminismos. Tá? A terceira onda encobre os riot girls, as anarcas, as trabalhadoras rurais, as lésbicas radicais autonomistas, etc., que também atuam desde os 80 e 90. E a quarta onda obscurece a continuidade do advocacy em políticas públicas e os feminismos de projetos da era PT, por exemplo. Né? Encobre também o fato de que, além de redes virtuais, os mundos feministas ainda se conformam através de redes bastante concretas, não virtuais, o que os Estados Unidos fala de brick and mortar, de cimento e tijolo e cimento, né? E também se conforma através de contatos muito presenciais, até íntimos. Então, tudo isso, se você, essa discussão de ondas tende a obscurecer. Próximo. Aterrissar, então, no que eu venho chamando de campos discursivos de ação feminista, nos possibilita um outro olhar sobre as dinâmicas do ativismo feminista.
E aqui eu vou falar muito brevemente, porque é um conceito que eu já tenho discutido aqui com algumas de vocês em outras ocasiões, mas que eu tenho resumido pensar os feminismos como campos discursivos de ação e outros movimentos sociais também, o que costumamos chamar de movimentos sociais, contendo 7 características. Tem atoras diversas, sempre heterogêneas, né? Algumas das quais estabelecem ou conseguem ser hegemônicas, ao mesmo tempo que outras ficam mais marginalizadas ou invisibilizadas, né? Tem sempre, os campos discursivos de ação sempre tem um exterior constitutivo, um exterior que ajuda a você falar nós somos isto e daqui para lá não somos nós, né? Malhas articuladoras e nodos e pontos nodais, isso é óbvio, mas que tem diferentes formas, sejam virtuais ou organizativas ou sei lá, através do qual essas atoras todas se interconectam, se interrelacionam. Tem dimensões horizontais e verticais, e se quiser também densidade. Nesse sentido, os campos discursivos de ação vão muito além do que nós normalmente consideramos organizações dos movimentos sociais, né? Se estendem para outros espaços da sociedade civil, se estende para a universidade, se estende para o campo das artes, de forma horizontal, né? Se articula de forma horizontal com outros movimentos negros, movimentos sindicais, etc. E também se articula verticalmente em relação a partidos, ao próprio Estado, etc. E também os campos variam em termos de densidade. É muito visual isso, seria mais fácil meio que ilustrar assim, né? Quer dizer, tem momentos que o campo é mais densamente articulado, né? E outras vezes mais difuso, mais espalhado pelo tecido social e político. Os campos tendem a ter discursos definidores, que não são nunca consensuais, mas sobre os quais há debates. O próprio termo gênero, por exemplo, foi um desses discursos nos anos 90. Curiosamente, hoje em dia tem se passado a falar mais de novo em patriarcado, palavra que quase não se escutava nos anos 90. E também existem conflitos distintivos, conflitos que, em certo sentido, também são definidores e constitutivos. Quer dizer, quem se engaja em determinados conflitos sobre, por exemplo, o significado de gênero, o significado do próprio feminismo, quem é, quem não é, quem que conta como feminismo ou não, quem se engaja nesses conflitos, nesses embates, são justamente pessoas que participam, que fazem parte, em certo sentido, do que eu chamo de campos discursivos de ação. O mero fato de você estar... As pessoas comuns e correntes que não fazem parte do campo dos movimentos sociais não se preocupam com determinados debates do jeito que nós que fazemos parte fazemos. E uma sétima característica seria as assemblagens, o que eu chamo montagens locais e extralocais, que são processos que rearranjam, remontam, reconfiguram, que chacoalham, que mexem com os campos ativistas, que fazem eles se moverem, em certo sentido. Tá? E vou me deter então um pouco mais nessa última característica, que era, depois de tudo, o título original sobre o qual eu iria apresentar hoje para vocês. Próximo. O termo assemblage, que é de difícil tradução ao português, provém de várias correntes teóricas, Deleuze-Guattari, da teoria Ator-Rede, dos estudos de ciência e tecnologia e também do autonomismo marxista à la Hardt-Negri. Tá? A ideia de assemblage, como sugere a minha colega Priscila Carvalho, busca reforçar a relevância da agência, o agir, por meio do qual os elementos heterogêneos são colocados em relação
simultaneamente transformando-se, transformando o que o reúne e, afinal, transformando o que o circunda, tá? Então, nesse sentido que eu tenho passado a falar de assemblage, não como uma coisa em si, mas como parte fundamental desses campos discursivos de ação que faz com que eles não sejam estáticos, né? Os movimentos, por definição, se movem, senão não chamaríamos de movimento, né? Mas muitas vezes eles são tratados como coisas já pré-dadas, pré-delimitadas, pré-estabelecidas e tratados como fixos, como relativamente estáveis, enquanto ao contrário eles são muito instáveis, né? Então, de várias possíveis traduções ao português, eu tenho adotado montagem justamente porque sugere um processo de reordenamento, reconfiguração, recompilação de elementos heterogêneos dos campos feministas, incluindo autoras, discursos e práticas. Tá? Próximo. Então, as montagens ativistas concatenam e realinham autoras e discursos e assim reconfiguram os campos discursivos de ação.